estamos, mais uma vez, com o programa ASP-UF em Ação, da Associação dos Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense, que ocorre graças a um convênio nosso com a Pró-Reitoria de Extensão da UF. Hoje, nós realizaremos o tema Liberdade e Dependências. Nós já fizemos dependência química, a dependência das modernas tecnologias de mídia, e hoje nós vamos saber o que diz a psicologia a respeito de liberdade e dependências. E convidamos o Dr. Marcos Fioravanti. O Dr. Marcos Fioravanti, ele é bacharel em Direito, Administração e Psicologia, com especialização em Direito do Idoso e Psicologia do Idoso, a chamada geriatria. Tem pós-graduação em Acupuntura e Psicologia Chinesa e é autor de um projeto muito importante em termos assim, de nação. Ele é autor do projeto de capacitação profissional de transporte rodoviário no nosso país, no Brasil. E começando a nossa entrevista, doutor, já que o senhor é um psicólogo, o que diz a psicologia sobre liberdade e dependências? Pois é, eu queria cumprimentar os telespectadores, a professora Tânia, né? É um tema de alta complexidade. A pergunta, inclusive, abre uma estrada longa e há vários atalhos. É preciso saber que atalhos podemos tomar. Em princípio, até se pensarmos, né, onde há liberdade, não pode haver independência, onde há dependência, pode não haver liberdade. Não é assim? A psicologia tem como proposta básica, né, ao longo de toda a sua existência, e ela é recente, bem recente, nas suas pesquisas mais científicas, ela está mais socializada atualmente. Na nossa época ela não estava tanto assim, né? Mas ela sempre teve como proposta básica exatamente isso, né? A proporcionar o autoconhecimento ao ser, né? Na expectativa de que esse autoconhecimento pudesse minimizar e até, quem sabe, e se consegue, eliminar por completo o que a gente chama de patologias comportamentais, desconfortos comportamentais. Que desconfortos são esses? São inúmeros, são inúmeros. E a psicologia tem várias correntes, cada uma delas tem a sua proposta existencial, tem a sua proposta terapêutica e tem seu embasamento teórico. Então você tem uma linha de uma psicologia comportamental, behaviorista, Ossos, Skinner, você vai pelo condicionamento pavloviano, né? Vai criando a questão das possibilidades de constituir certos padrões de comportamento, certos estímulos externos, esse seria um dos caminhos. Tem a humanista do Jung, que até menciona Deus, né, dentro da sua proposta, Freud com a sua teoria da libido, né? Há o Reich que fala da sexualidade, e a gente tem aí o Skinner, eu já mencionei isso, mas eu gostaria aqui, se for possível, professora, ficar pautado e centrado em função do tema, que é abrangente, como já falei, estrada longa, vários atalhos, pegar um atalho da psicologia que nós chamamos centrada na pessoa, da teoria do Carl Rogers, né? Porque o Carl Rogers tem uma proposta diferenciada do que se vê em termos de psicologia, onde ele vai buscar, que eu acho fantástico, né? E propõe, e isso já é fato constatado cientificamente, esse potencial do ser humano. O que é diferencial nisso é exatamente essa percepção que o Carl Rogers teve, de que todos nós, seres humanos, temos o potencial, e se você nos oferecer a esse ser humano modos e meios para que ele possa lidar com a sua problemática existencial, com certeza ele vai encontrar seu próprio caminho. Então, ele vai buscar e vai se conhecer melhor, vai se entender melhor e, consequentemente, vai compreender o próximo, vai amar o próximo, vai estar à disposição de uma fraternidade universal e maior, né? A dependência e a liberdade, né, a gente pode pensar assim. Já Krishnamurti tem uma coisa que eu acho interessante, lembrei aqui agora, ele diz assim, olha, nós nascemos dependentes, até na fecundação somos dependentes, não é? Por que não dizer não? Depois também das nossas mães,
para nos alimentar, né, para atender nossas exigências higiênicas, nossos pais, nossos curadores, professores também. Vamos depender muito, mas muito daqueles que cuidam de nós até uma certa idade. Né? Isso, para Krishnamurti, também concordo, é natural, é uma lei da natureza. Os animais também fazem a mesma coisa, com a diferença de que em determinado ponto da existência de um animal, ele se liberta dessa dependência e vai tocar a sua vida, vai buscar aí o seu modo vivente. Já conosco, seres humanos, isso talvez não aconteça tanto. Né? É raro até que isso aconteça, porque nós vamos passar praticamente toda a nossa existência buscando essa dependência, porque é nela que vamos encontrar a segurança do viver, do existir, do ser. E com isso também vamos eliminar, estando seguros, né? Vamos eliminar o temor que temos de estar, claro, sozinho, em solidão. O que a psicologia, de uma certa forma, propõe para que você possa se encontrar. Você só vai se encontrar, e data máxima vênia, coloco assim, porque há outros pensadores, não é? Quando você estiver só com você mesmo e puder entender, né, esse tipo de sofrimento que você passa. E quando eu falo passar pelo sofrimento, eu estou me colocando assim, não é eliminar o sofrimento, fugir do sofrimento, deletar, esconder, não. Você tem que atravessar esse sofrimento, como se fosse o luto. No caso da morte, por exemplo, de um ente querido, é preciso que você atravesse isso. E esse luto será ad eterno. Ele nunca vai se acabar, porque ele vai estar sempre presente, aquele que se partiu. Né? Então, o ser humano tem essa postura de não aceitar esse fato de estar só com ele próprio. E quando ele se vê nessa possibilidade, ele liga o rádio, ele vai para a televisão, né? Ele pega uma revistinha, ele lê. Atualmente, como disse o Dr. Jairo aqui, eu já percebi numa brilhante conferência e palestra, né? Ele vai pegar aí todo o mecanismo da internet e vai ficar conectado, e com isso ele vai se afastando cada vez mais do outro. Em síntese, não sei se atendi a sua pergunta. Sim. Então, em termos do que o senhor privilegiou dentro da corrente rogeriana, que é o autoconhecimento, né? Qual é o papel do psicólogo e do psicoterapeuta dentro dessa corrente que o senhor abraça com tanto entusiasmo? É interessante a sua pergunta, porque é muito difícil para nós, né, psicoterapeutas, e temos que estar muito adestrados para poder fazer com que, né, aquele que está à nossa frente não se sinta coagido, não se sinta direcionado. Né? Porque normalmente alguns modelos de correntes psicoterapêuticas direcionam, né? Como aconselham, recomendam, criam expectativas. Né? Já Carl Rogers não. Ele apenas ouve caladamente e tenta perceber esse potencial, e dentro desse contexto da percepção, o que ele faz? Né? Ele interage, né? Ele faz um processo de empatia com esse paciente, né? E que está à sua frente, para conquistar dessa forma o que a gente chama de transferência na psicanálise, não é? Para conquistar, inclusive, a confiança desse ser. E nessa confiança, né, à medida em que ele consegue buscar e entender e pode confiar naquele que está à sua frente, ele começa, então, a abrir e liberar seus sentimentos. A proporção em que ele vai fazendo isso, né, naturalmente, seria até um fato que acontece a posteriori, mas às vezes até não demora tanto, né, ele começa, então, a se autocompreender. Ele começa a perceber que dentro dele existem infinitos recursos, né, para poder lidar com aquilo que, naquele momento, é sofrimento e que o levou ao terapeuta. Então, o senhor colocou aí essa abertura, né? Ao mesmo tempo que nós precisamos nos conhecer a nós mesmos. Esse conhecimento vem assim, depende do outro também, da abertura do outro. E como essa dependência ocorre ao longo da vida? Isso é outra questão que também está sempre em pauta. Né? E é longo, né? Mas o nosso tempo está quase chegando ao fim do primeiro tempo, então a gente tem que pensar uma síntese disso aí. Né? Literalmente, a gente diria que nós seremos dependentes ao nascer e vamos continuar dependentes até partirmos. Eu diria que você é dependente quando nasce
e você é dependente quando fica mais idoso. Você já não está deambulando, você já não consegue mais se higienizar, se auto-higienizar, você não consegue se autoalimentar, então vai ter que ter um cuidador para repetir aquilo que aconteceu com você quando você nasceu. Tinha sua mãe, tinha seu pai, tinha seus professores. Então, ao longo de todo esse processo, né, a gente jamais pode pensar que seremos dependentes, né? Nós somos sempre dependentes de quê? Dependentes vou pensar assim, de um tráfego, de um trânsito, né? Dependente de um aviso, de uma sinalização, né? Então, não há como, não sei se estou dentro da pergunta que a senhora nos faz, não há como dizer assim, o ser humano pode ser independente, dentro do processo e dos enfoques da própria psicologia. Acho muito difícil, né, que a gente consiga dizer assim, eu sou totalmente independente de tudo. Você depende de água para tomar banho. Então, você não depende de tudo, né? Eu sou totalmente independente não preciso ficar me alimentando, eu posso ficar sem alimento. Não é bem assim, né? Seu organismo vai reclamar, né? Seu sistema imunológico não vai conseguir ficar equilibrado. Então, penso eu que o ser humano precisa aprender a lidar com essa dependência que não seja patológica. Porque há umas dependências que são patológicas, essas dependências precisam ser cuidadas e tratadas, né? E a psicologia faz isso e outros setores da medicina também estão prontos a ajudar. Mas, em síntese, né, nós temos dependências que são extremamente otimizadas, são eficazes e necessárias. Doutor, eu estou vendo que o senhor assim, é um entusiasta desse aspecto, assim, como o homem pode realmente assim, lidar com a vida de uma maneira assim, mais prazerosa, mais de um autoconhecimento e, ao mesmo tempo, de sua relação com o outro. Nós ainda temos mais alguns minutinhos, poderia explanar mais um pouquinho sobre isso? Sim. Acho que a palavra que vem logo na mente de todos nós chama-se desapego. Nós não fomos capacitados e treinados para essa questão do desapego. E é no desapego que nós vamos encontrar, com certeza, a nossa paz. É no desapego que nós vamos encontrar a nossa tranquilidade, não só espiritual, a nossa quietude mental. Quando, professora, conseguimos nos desapegar, especialmente dos bens materiais, né? Aquela coisa da dependência do poder econômico, né? Quando conseguimos desapegar de tudo isso, com certeza nós estaremos vivendo numa paz, estaremos vivendo com mais equilíbrio, e aí, claro, as patologias comportamentais desaparecem rapidamente, né? Eu concordo com o senhor. Em termos assim, de minha experiência de vida, né, eu posso dizer que foi o desapego, principalmente o desapego em função assim, de funções que a gente exerce na vida, em função de uma série de coisas que me deu assim, uma paz, uma tranquilidade, uma capacidade assim, até de perdão, vamos assim dizer, de esquecimento de coisas que não nos agradam. E isso realmente nos faz ter uma outra vida. Fique conosco, telespectador, porque no segundo tempo desse programa nós continuaremos com o professor Marcos Fioravante, respondendo para nós o que é a dependência ao longo da vida, da infância à adolescência. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense, continuaremos focalizando o tema liberdade e dependências, o que diz a psicologia. E para isso nós convidamos
o psicólogo doutor Marcos Fioravante. Doutor, como o senhor vê a codependência? O que pode nos dizer sobre isso? Então, professor, a codependência é uma proposta também nascida lá da teoria, né, do pensamento teórico do Carl Rogers, né? E é extremamente patológico, porque na codependência, literalmente, aparentemente, você depende do outro. Na realidade, você explora esse outro. Você usa esse outro, você usa e abusa desse outro. E ela vai gerar aí uma série de comportamentos, uma série de patologias emocionais, psíquicas e até, eu diria, assustadora do ponto de vista da própria sociologia da insegurança. O codependente, professora, ele tem uma disfunção comportamental que é muito difícil ser tratado e é muito difícil ser corrigido, ajustado e acertado, salvo quando há um processo transferencial intenso, com bastante confiança outorgada a quem está lidando com ele. As consequências da codependência, que às vezes a gente bom, eu amo, eu tenho amor por esta pessoa, eu venero esta pessoa, ela é tudo para mim, né? Na realidade, tudo isso não passa de uma fantasia, de uma ideologia fantasiada, para que possa manter essa pessoa sob seu controle, sob seu comando, né? E fica também sem critérios pessoais para decisões no dia a dia da sua existência. O que vai representar tudo isso, e aí estou vendo aí Toffoli, Vostok, Mantel, Biscaia, muitos escreveram sobre isso e disseram, o codependente não consegue estabelecer um vínculo, né, afetivo, um vínculo emocional com o outro. Ao revés, né, me repito aqui, ele busca explorar esse outro, tirar desse outro tudo o que é possível para que ele possa se sentir mais seguro. O ser humano sempre vai buscar essa autossegurança. Em qualquer momento da sua própria vida, ele vai buscar isso, né? O que vai gerar são comportamentos psicológicos que são ligados aqui mecanismo de depressão, menos-valia, baixa estima, impulsividade, é comum acontecer, muito medo, bastante insegurança em todos os segmentos da própria existência dele próprio, né? O codependente gera raiva, gera frustração, e são sintomas que, de uma certa forma, vão também jogar no que a gente chama de psicossomático. Vão ser manifestos através do corpo, porque o corpo fala. Né? Fala quando você não consegue lidar e consegue fazer com que as suas emoções, aquelas emoções mais negativas, possam ser afloradas para que você possa ter um pouco mais de equilíbrio. Professor, que caminhos existem e podem ser visualizados para que esse autoconhecimento que o senhor tanto enfatizou se torne eficaz? Pois é, professor. Nós dissemos assim no início, né? Há uma estrada, a liberdade e a dependência é uma longa estrada e são vários caminhos, vários atalhos, vários desvios, né? Muitas curvas até perigosas, né? Como as dependências químicas, as listas e não listas, né? Elas são realmente perigosas. Assim, mas os caminhos são muitos caminhos. Eu diria que, sob a experiência profissional, ao longo desses anos todos lidando do dia a dia com essas questões, eu diria que a gente precisa parar um pouco, né? Para nos olharmos um pouco. Através da meditação, é um excelente caminho para que você possa buscar, né, esse teu encontro do teu ser, do teu ego. A meditação é algo assim, fantástico para lidar com essa questão, né, de eu me conhecer. Né? A gente vai falar uma coisa meio complicada aqui, a questão da solidão. Né? Eu já fiz referência no primeiro bloco sobre isso. A solidão, ela traz logo como consequência, como um efeito colateral, né? Esse autoconhecimento também. Né? Porque eu estando só comigo mesmo, eu consigo focar algumas coisas que estão acontecendo e procuro buscar, não o porquê. Né? Porque quando você faz porquê, você vai ficar sempre nos porquês. Como eu estou me sentindo, como eu me deixei estar assim, eu vou acabar me compreendendo melhor, vou acabar me autoconhecendo. Então, meditação é isso. Você tem uma linha oriental, você tem a yoga, que é fantástico para isso, você tem o Tai Chi Chuan, né? Tem o Qigong. Acho que as técnicas orientais, o oriental é muito voltado para essa questão do autoconhecimento.
É aquela famosa pergunta, quem sou eu? Sim, sim. Quem sou eu? Sim, né? exatamente isso. Né? É uma reflexão para a vida inteira. E será que nós vamos ser eternamente aquilo que somos e pensamos a cada pergunta que fazemos nesse sentido? Ou há uma mudança de personalidade, de caráter, de temperamento? O que nós sabemos é que quando ficamos um pouquinho mais idosos, começamos a ser mais sensíveis, né? A nossa pele por si só, sob o ponto de vista químico, biológico, fisiológico, já fica bem sensível. E assim quando fica a nossa pele sensível, também fica a nossa mente. E acima da mente, como para o chinês, até o professor Jair colocou aqui, né? A mente e o coração é uma coisa só. O que faz mal para o coração faz mal para a mente. O que faz bem também faz bem. Então, também a nossa mente fica mais sensível e o nosso coração também. Por isso nós conseguimos amar mais, nos doar mais, nos preocuparmos mais com o próximo. Né? Dentro desse mergulho que o senhor está fazendo, algo mais profundo, né? Qual a busca mais central da vida, em sua opinião? Pergunta muito rica e oportuna. Cada um de nós, com certeza, devemos elaborar nossas fantasias, nossos desejos, né? Nossas expectativas da nossa vida. Isso tem muito a ver com a base, né? Da maneira como nós fomos educados lá no início do nosso existir. Né? E quando eu falo da educação, eu não falo só da educação que vem da casa, não. Também a educação que você vai buscar fora da casa, especialmente nas escolas. E aí eu me permito aqui, se a senhora me permite, lembrar da minha infância. Uma pessoa muito pobre e tive, eu diria assim, uma honra, né? Assim, uma coisa um presente que ganhei divinizado. Né? Fui estudar. Não sei nem como, minha mãe conseguiu isso, lá no Abel. Fiz parte da primeira turma do Instituto Abel. E lá chegando eu aprendi a vida. Acho que tudo o que eu fiz na vida, ao longo de toda a minha experiência, estou chegando a 70 anos, agora em setembro, tudo tem a ver com aquilo que eu aprendi lá no Abel. Lá com o irmão Amadeu, lá com outros professores meus, e porque La Salle tinha uma proposta muito semelhante ao que mais tarde, né, talvez o Rogers tenha também entendido. É o teu potencial. Diziam os professores, olha, Fioravante, as soluções estão dentro de ti. Né? Fioravante, a sua capacitação, né? A sua participação na prova, as notas que tu ganhas, enfim, tudo isso está aí dentro. Busque dentro de ti as respostas para as suas perguntas e tu encontrarás. Isso foi muito marcante, né? Ao longo da nossa existência. Então, eu até aproveito a oportunidade aqui para agradecer, né? Aqueles que naquela época, quando eu estava começando o meu caminhar, me permitiram desenvolver esse meu potencial. E o senhor colocou uma coisa muito importante para nós todos, educadores, né? Que é a questão da educação. Como a escola pode influenciar as pessoas. Professor, dentro dessa sua linha de escolha, de amor, de dedicação ao outro, como vê a dependência em relação ao idoso, que o senhor tem tanto se dedicado ultimamente? Essa pergunta me deixa feliz, né? Porque ela abre um leque. E eu quero aproveitar para dizer que a OAB, aqui de Niterói, tem uma comissão de proteção aos direitos do idoso e está à disposição de todos. Né? Qualquer tipo de conhecimento que você tenha, telespectador, sobre maus tratos, abandono do idoso, nos procure lá no OAB, nós fazemos parte dessa comissão, somos delegados, né? Nos procure lá, por favor. Nós precisamos mexer um pouco mais com as bases da sociedade, precisamos repensar esse perfil educacional dos nossos jovens aí, até no período, diria, dos ensinos mais básicos, né? Sobre esse perfil dos direitos do idoso e como é que eles estão sendo tratados atualmente por nossa sociedade. As ILPIs, que agora chamam-se ILPIs, né, Instituições de Longa Permanência dos Idosos, elas estão passando por um processo de reformulação intensa. A capacitação profissional das pessoas que lidam com os idosos, que ainda está muito fragilizada, não está muito bem adequada, não está nada eficaz por aqueles que os formam, porque há que ter amor. Principalmente amor. Não dá para traçar um perfil de um cuidador de idoso, seja ele um enfermeiro, um atendente, um psicólogo, seja um geriatra, seja quem for, se ele não tiver amor ao próximo.
Se ele não amar, ele não vai conseguir contribuir para a qualidade de vida desses idosos que estão lá. Eu vou falar uma palavra que não se diz mais, albergados. Não estão mais albergados, eles agora são hóspedes. E como hóspedes, eles têm todas as possibilidades de qualidade de vida. Então, as LPIs, na sua reformulação interna, até com uma atuação muito, aqui em Niterói especialmente, né, uma positiva do promotor do idoso, que faz um trabalho intenso, né, e outras instituições que nos ajudam nesse contexto, fazem com que a gente pense da importância de começarmos a pensar lá na educação primeira, né, dessa questão de como lidar com o idoso. Eu tenho um sonho, acho que realizo, porque aquilo que a gente pensa, a gente constrói e realiza, né? Que é fazer a ligação dos extremos, colocar as crianças com os idosos. Né? E lá fora, nos Estados Unidos, já aconteceu isso, também na Inglaterra, uma experiência rica, já se faz uma ILPI, vamos pensar assim, um hotel para idosos, né? Dentro de uma creche. E como eu tenho já um tempinho esgotando, e quero deixar também agradecer a oportunidade de estar aqui. Já viu como os idosos ficam felizes quando estão próximos às crianças? A energia de amor, de afeto, de impulsividade positiva que a criança passa. Como seria fantástico se nós pudéssemos pegar aí um jardim de infância, não se fala mais assim, mas uma creche, uma escolinha, como diz meu neto, e levar toda aquela criançada até uma dessas ILPIs. E fazer uma dinâmica. O senhor colocou uma coisa muito interessante. Os extremos se atraem, né? Como é possível realmente, a gente sente isso quando nós estamos perto de uma criança, as nossas energias, elas se renovam. E não é à toa que nós escolhemos a profissão de professor, porque realmente eu acho que o professor ele custa até envelhecer por causa da aproximação que a profissão lhe proporciona em função da nova geração. Professor, em termos dessa experiência tão rica que o senhor está nos entusiasmando, né? Que aspectos o senhor gostaria mais de ressaltar? Pensar que a universidade poderia colaborar um pouco mais conosco, né, nesse processo. Agora, recentemente, a gente conseguiu incluir aí o direito do idoso, né, mas está na área da ciência social, talvez é preciso fazer um trabalho de reformulação do currículo da formação da ciência social, fazer um trabalho de reformulação do currículo da formação do enfermeiro, até do próprio atendente, daquelas pessoas que estão capacitadas a lidar na área da saúde e também, claro, na área da educação. Acho que poderíamos pensar na formação do pedagogo, algo que seja ligado a como lidar com o idoso, até porque, como já foi dito aqui em outras palestras, já não tenho certeza disso, né? A sociedade está envelhecendo. A cada dia, mais e mais idosos vão tomando conta da nossa existência. Diria que, então, para fechar, né, é preciso que aprendamos a amar aqueles que fizeram com que chegássemos aonde estamos hoje. Ou seja, somos adultos, porque um dia fomos crianças, e como crianças, um dia os adultos criaram e cuidaram de nós mesmos. Era por aí. Muito obrigada. Infelizmente, nós estamos chegando ao final desse programa com o professor Marcos Fioravante, que eu diria que a nossa tônica foi o amor ao próximo. Né? E esse programa é da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Nós queremos agradecer muito ao nosso entrevistado, o Dr. Marcos Fioravante, e queremos dizer a você, telespectador, que esteja conosco e acesse esse e outros programas da ASP-UF pelo nosso site, pelo UFTube, e comunique-se conosco, porque, afinal de contas, a ASP existe para servir a nossa comunidade. Convidamos você a estar conosco no nosso próximo programa. Muito obrigada.